dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Uma ótima terça-feira para todos que estão assistindo aí com a gente. Agora exatamente às 6h29, termômetro aqui marcando 20 graus. É um tempo tranquilo, uma carinha de possível garoa aqui. Trânsito livre, graças a Deus. Acho que por conta dos recessos aí, né? Fim de ano, a galera tá com, ainda tá curtindo e tudo mais, então trânsito livre por enquanto, mas espera-se trânsito mais pesado na semana que vem, né? A partir de segunda-feira. E o texto de hoje é um texto bem legal, bem interessante. Hoje vai ser mais uma aula do que um devocional. E o texto está em Atos 17, Atos dos Apóstolos 17, devocional no verso 28. Mas a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico e tudo mais, tá? E o texto diz o seguinte: porque nele existimos, nos movemos e vivemos. É assim como alguns profetas, profetas não, desculpa, alguns poetas disseram, somos sua geração. Esse é o versículo do devocional. Então, a primeira parte aí, falando que por ele, né? Por ele, no caso aqui, Jesus Cristo, nós vivemos, nos movemos e existimos. E a segunda parte falando dos poetas antigos. E é Paulo que está escrevendo, Paulo, na verdade, Lucas escrevendo, né? Sobre esse episódio, é um episódio que acontece com Paulo, tá bom? Acontece com Paulo na cidade de Atenas. Mas antes da gente entrar aqui na prática, e hoje especificamente um pouquinho no contexto histórico, eu sou obrigado, em todos os vídeos, a pedir a tua inscrição aqui no canal. Naturalmente, eu vou pedir e você fique à vontade. Ninguém é obrigado, mas eu queria dizer que quanto mais inscritos, melhor. A plataforma entende melhor que a gente está contribuindo aí com alguma coisa positiva que está sendo consumido aí pelas pessoas. Então, quando as pessoas se inscrevem e principalmente quando deixam um joinha aí no vídeo, isso ajuda muito também. Você que acompanha o canal aí, por gentileza, só colocar lá o joinha, colocar o seu comentário, fique à vontade também. Como de praxe, eu vou deixar aqui na descrição alguns links de recomendação de livros. Inclusive um eu estou lendo no momento, tá? Que é o Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma, do Thiago Brunet. Então, estou gostando da leitura, já estou indicando ele aqui na descrição, tá? Se você se interessar, só pausar um pouquinho o vídeo, abre a descrição, vai ter o link. Eu deixei o link tanto da Amazon quanto da Shopee. Caso alguém tenha alguma conta em outra plataforma, só me indica aqui nos comentários que eu encaminho aí o link, se for necessário, tá? Os livros. Importante, literatura aí, pra gente crescer também, né? Ler é muito positivo. Assistir os vídeos aqui do canal é bom? É bom, muito bom. Mas ler também é muito positivo, tá? E é claro que o principal é ler a Bíblia, né? Todos os dias aí. Vamos com a gente que você vai estar sendo estimulado aí a ler todos os dias. Então, antes de ir para o conceito prático, vamos para o contexto histórico aqui. Paulo está pregando para os gentios, né?
está nas suas jornadas missionárias e ele vai parar na cidade de Atenas. Atenas, lá na Grécia. Muito famosa, muito mitológica, né? E também muito filosófica. Grandes filósofos gregos, né? São antepassados ali desse período, né? Então, você tem que entender que a Bíblia, ela, ela cita tantos lugares históricos que ela se propõe a ser verificável. Isso que eu acho da hora da Bíblia. Não é como outras religiões que alguém viu alguma coisa, alguém sonhou com alguma coisa, alguém, sei lá, escreveu sobre uma história de um povo antigo ou sobre um local antigo, metafísico e tal. A Bíblia ela se propõe a colocar inúmeros elementos históricos e verificáveis, né? É muito diferente de várias das religiões que a gente conhece. Desculpem. E aí, a gente tem Paulo chegando nessa Atenas. Ele vai pregar nas sinagogas, que é onde tinham lá os judeus. E eles liam, né? Explicavam o Velho Testamento nesses lugares, judeus exilados e tal, dispersados, né? Pela jornada do tempo aí, o povo de Israel, que foi sendo dispersado pelas nações. E aí você tem Paulo pregando na sinagoga em Atenas, ou seja, tinha judeus lá e ele ia lá argumentar através do Velho Testamento que Jesus Cristo era o Filho de Deus e testemunhando a sua ressurreição para converter pessoas ali. E aí os, os filósofos, vai chamar de poetas, né? Tinham os epicureus e os estoicos. Tá ali no texto. Quem gosta de filosofia aí, ó, o texto da Bíblia está citando esses dois tipos de filósofos aí que estavam ali na conversa, né? Epicureus e estoicos. E aí eles chegaram para Paulo, e aí, que negócio que é esse aí que você tá conversando aí com o pessoal e tá gerando um tumulto todo aí, porque você vem apresentando um Deus diferente aí, é um Deus que ressuscitou, um negócio desse. Que conversa é essa? Tá gerando um mau burburinho aí na cidade. Imagina, né? Os judeus com a visão velho testamentária e os gregos ali, os atenienses, com aquela visão da mitologia, né? E aí chega Paulo falando que Deus se encarnou num homem e morreu, né? E depois ressuscitou. E a conversa ali devia ser muito doida, né? Muito doida. Mas aí Paulo vai falar assim: olha, eu notei que lá na hora que eu tava vendo as estátuas, as homenagens para os seus deuses, tinha um deus ali no meio que estava escrito assim: altar para o Deus desconhecido. E aí eu vou explicar quem é esse Deus desconhecido. E ali ele vai abordar essa construção até chegar do Deus Criador Todo-Poderoso até o Cristo ressurreto, né? E aí deságua no texto que a gente leu. Porque nele vivemos, porque nele nos movemos, porque nele existimos. É muito interessante esses três argumentos, porque são argumentos
muito presentes ali na filosofia, né? Paulo era inteligentíssimo. Então, mas vamos ao contexto. Quem era o Deus desconhecido para essa turma aí? Então você tem que entender que não era um negócio aleatório, do tipo assim, tem um monte de deuses aí, que a gente já conhece da mitologia, e aí, caso tenha faltado algum, vamos deixar um altar aí e põe aí pro Deus desconhecido. Talvez essa é a impressão que passe, mas na verdade não é isso, tá? Você tem que entender que há 300 anos antes dessa história, estava tendo um problema lá na Grécia e tava toda a agricultura, o pessoal tava perdendo tudo, gado e tudo mais. Tava uma crise. Pensa numa crise. Tava numa crise. E aí a galera começou a sacrificar pros deuses, né, da mitologia. Sacrifica para um, sacrifica para outro, sacrifica para outro, e vários. E nada resolvia. Nada resolvia. Até que chamaram um filósofo, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas chamaram um filósofo e aí falaram assim, cara, o que será que tá acontecendo? Porque a gente tá passando um perrengue do caramba, uma crise. Aí estamos sacrificando aqui, já sacrificamos para todos os deuses que a gente conhecia e não tá resolvendo, não resolveu. Continuamos com o problema. Aí o filósofo pensou e ele falou assim: olha, eu acho que pode ser que tenha um Deus que seja maior que todos esses, que não faz sentido ser igual ou menor. Tem que ser naturalmente um Deus maior que todos esses. E a gente não conhece esse Deus. E aí a gente pode fazer um teste. Vamos fazer um teste. Que teste seria esse? Vocês separam os animaizinhos aí. E aí nós vamos soltar os animaizinhos livres no campo. E aí os animaizinhos, se os animaizinhos ficarem parados e olharem para cima, nós vamos entender que existe de fato um Deus desconhecido que é maior do que todos os deuses aí da mitologia que a gente conhece. Aqui a gente fala de mitologia, né? Só para você entender. Então tem que ter um Deus. Se esse teste funcionar, vamos entender na prática se existe um Deus aí desconhecido que seja maior que todos esses deuses que a gente conhece. Olha que doideira, mano. Aí pegaram no outro dia os animais lá, os animaizinhos, colocaram lá no. Tiraram do cercadinho, só pra você entender. Tiraram do cercadinho. E aí imagina os donos, né? Os animaizinhos. Ih, cara, vai soltar meus bichos aí, meus bichos vão sair correndo, né? Vou perder metade do meu recurso. E aí a história diz que quando soltaram os animaizinhos, vários animais de fato saíram e pararam e de fato olharam para cima. Vários. E aí todos esses que pararam e olharam para cima foram ofertados a esse Deus desconhecido. E essa oferta fez com que parasse o problema e a crise no lugar ali. Interessante, né? Então isso aconteceu há 300 anos antes desse relato aí de Lucas, né? Paulo. Então quando Paulo chega lá e vê o altar do Deus desconhecido, e aí ele conhece a história
Essa é a chave aqui. Ele conhece a história, provavelmente pesquisou antes, né? O que que era aquilo? Deus havia deixado então uma marca, Deus tinha deixado um sinal ali naquele povo, para que quando o evangelho viesse, através ali dos apóstolos, né? No caso do apóstolo Paulo, houvesse ali uma chave de entendimento para ligar alguma coisa da história deles com o evangelho, tá? Então esse é o contexto. Legal, né? Você tem então ali uma, uma ponte construída por Deus para que quando o evangelho chegasse, ele não fosse totalmente estranho, totalmente averso à cultura local. Ou seja, a cultura local, que 300 anos antes tinha se deparado com esse cenário, agora está tendo uma explicação que é a chave ali para para descobrir quem é esse tal Deus desconhecido, né? E aí Paulo vai abordar ali sobre o Deus Criador, Deus Todo-Poderoso que a gente conhece. Que segundo ali eles e a história deles, era um Deus que era maior do que todos os deuses ali da mitologia. Muito legal, né? E aí vem o texto que é o devocional. E Paulo vai falar por ele, e aí ele aqui é o Jesus Cristo, né? Ressurreto, por ele nós vivemos, por ele nós nos movemos, por ele nós existimos. E aí a pergunta que vai para você é: você tem vivido, se movido e principalmente existido por Cristo? Ah, rapaz, não tem nenhum texto que não pega em nós, né? Não tem nenhum texto que não judia da gente. Porque é uma coisa de se pensar em todo tempo. Será que estamos vivendo por Cristo? Será que estamos nos movendo por Cristo? Será que será que existimos por Cristo? Teríamos essa audácia, essa ousadia de Paulo em dizer isso, principalmente para descrentes? Como é que tá teu testemunho aí? Todo mundo que te vê aí pode aprovar a tua fala se você falasse desse jeito aí para eles? Ó, por Jesus é que eu existo, por ele que eu vivo, por ele que eu me movo. Será que as atitudes que você tem tomado, as coisas que você tem falado, as coisas que você tem comentado, será que demonstram que de fato você tem vivido por ele? É, meus amigos, meus amiguinhos, texto interessante, contexto muito legal, mas a mensagem prática aqui judiou, né? Então eu quero fazer um convite para você. Observa todo momento quais as atitudes que você está tendo, principalmente quais as reações, impulsos que você está tendo nas situações da sua vida. Seu ambiente de trabalho, seu ambiente familiar, seu ambiente aí da faculdade, da escola. Qual é a atitude que você está tomando em determinada circunstância? É uma atitude de explosão, de jogar tudo pro ar? É uma atitude de não falar nada
e guardar tudo para você depois fazer fofoca, né? Qual que é a atitude que você está tomando? Então, quero que você traga à mente aí a prática do Evangelho, apontando para viver, existir, se mover por Cristo. E com certeza, através disso, Deus pode usar você como uma fonte ou uma flecha para lançar uma palavra e usar um elemento histórico da vida de alguém ao seu redor para através dele ser a ponte para você levar o evangelho. Então, se a gente pegar o contexto e trazer aqui para os dias de hoje, todas as vezes Deus não usa um cenário da pessoa que não conhece a Cristo, que vai trazer até você uma informação e a partir daquilo você transforma em pregação, né? Evangelização. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Se não aconteceu, tô cuidado, hein? Presta atenção, presta atenção. Então, elementos da vida das pessoas vão ser pontes, chaves, para você abrir a porta do evangelho no coração dessas pessoas. Tá bem? Então, o resumão prático aqui desse texto de Atos 17, 28, que diz ali a história de Paulo com os atenienses, seria que Deus ele usa elementos históricos em todos os lugares, em todos os povos, em todas as nações, para que quando o evangelho chegar, ele não seja totalmente desconexo da história e sempre vai existir um ponto-chave para ligar algum fato histórico de um povo para o evangelho que está chegando. Mas isso também serve para a vida das pessoas. Com certeza, para cada pessoa que não conhece a Cristo, que chega em alguém que conhece a Cristo, vai surgir no meio da conversa um elemento histórico, um elemento de algum acontecimento ou da personalidade, que vai ligar os pontos para que quando você abordar o evangelho com ela ou com ele, esse evangelho tem uma chave de acesso ao coração, tem uma porta aí, né? Para que esse coração seja alcançado pelo Espírito. Amém? Então é isso, pessoal. Uma boa terça-feira para vocês. Graças a Deus, estamos de pé. Espero que vocês sejam abençoados por Deus. Espero que vocês sejam tocados pela palavra, assim como eu fui pela manhã e necessito de transformação todos os dias, de misericórdia todos os dias. Que vocês tenham aí uma restante de terça diante do Senhor. Abençoados. Amém.